Segunda-feira já está no ar. Bom dia, gente. Bom dia para você que nos acompanha. Bom dia para nossa plateia, querida, animada, amada. Bom dia, parceira Patrícia Poeta. Bom dia, Curveiro. Prazer ter você mais um dia aqui. Bom dia para você que está em casa. Bom dia, plateia. Olha quem veio passar amanhã com a gente. A incrível atriz Cláudia de Moura. A antropóloga Miriam Goldenberg. E a música vai ser com quem? Com aquele sertanejo gostoso. Com a dupla Henrique e Diego. Toma, valeu. Começando bom dia, bem meninos. essa terça-feira. Vem pra cá pro sofá. Bom dia, Henrique e Diego. E aí, pá, deu animada já, né, pá? Já deu aquela animada básica aqui. A gente começou bem, daqui a pouco sim tem mais música, mas agora, parceiro, Papo sério agora. vai falar de um assunto que eu acho que é um tanto delicado, eu acho que mexe com a gente, porque quando mexe com família, mexe profundamente. Vocês imaginam você ficar casada, 30 anos, tomar a decisão de se separar e a família ficar contra essa sua decisão? Bom, essa história foi uma história mandada pra gente pelo CAT, pela Central de Atendimento ao Telespectador, e a gente separou alguns trechos dessa mensagem que a gente recebeu. Vamos ver? Tá aqui no telão, eu acho que faz um resumo básico assim da história. Diz o seguinte: minha mãe me abandonou e tentou colocar a família contra mim após eu pedir o divórcio em abril de 2019, mesmo sabendo que eu morava na mesma casa com o ex desde fevereiro de 2015, mas não estávamos mais juntos. Para os olhos da vizinhança, eu era casada, porém não era feliz. Hoje, minha mãe vira a cara para mim em público. Sei que um dia vai passar, pois rezo sempre por ela. Mas fico a pensar, mesmo ela sabendo tudo que eu passei em 29 anos de casada, não importa se eu sou feliz ou não. O que importa é que era casada. Eu era a filha que estava sempre ao seu lado, fazendo todas as suas vontades, jogando carta, levando para passear e nunca a deixava só. O único mal que eu fiz a ela foi me divorciar. Carrego comigo uma dor muito grande, mesmo estando muito feliz com a minha decisão, pois tirei um peso dos meus ombros. Quem assina é a Ivânia, ela que tem 49 anos, que é de Passo Fundo, lá da minha terra, do Rio Grande do Sul. Está aqui com a gente hoje e vai dividir essa história com a gente, vai contar um pouco mais dela e a reação, né, da família. Seja muito bem-vinda, conterrânea. Bom dia, Ivânia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, vamos chegando aqui. Obrigada por ter mandado, em primeiro lugar, essa mensagem pra gente e pela coragem de hoje estar aqui no programa. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho para falar para você, pode sentar aqui, Ivânia, sinta-se em casa. Vem cá. Eu é que agradeço. Lendo esse texto, a história, na verdade são alguns trechos do que você mandou pra gente, mas eu acho que resumem bem a sua história. A sensação que dá, e depois a Miriam vai falar também, é que você tem uma mistura de sentimentos. De um lado, você está aliviada e está feliz. Tem um alívio. Isso. Você... Pela minha libertação. Pela libertação, né? Tô vendo que você está feliz, inclusive, por isso. Estou. Mas, muito. Por outro, você está triste, como você disse, muito triste, porque você não pode compartilhar uma das pessoas mais importantes da sua vida, que é a mãe, né? A gente sabe a importância que uma mãe tem. Isso. Porque vocês não se falam. Então você não pode compartilhar essa felicidade desse momento da sua vida com ela. Isso. É isso que você está sentindo nesse momento? Sinto muito por ela não estar ao meu lado nesse momento. O que foi mais difícil, quer dizer, quando você contou para ela? O mais difícil para mim foi tomar essa decisão de separar. Isso sim foi difícil, porque eu fiquei mais de 4 anos vivendo, pensando, será que eu tomo a decisão ou não? Porque ali envolvia a família. E como nós vivemos numa sociedade muito machista, principalmente no Sul, então não sei se o restante do Brasil é assim também, mas no Sul ele é bem mais forte, eu penso eu. E aí então eu estava naquela zona de conforto, onde para mim o prazer que eu tinha na vida era estar com a família reunida,
Você vivia ali pela família, não por uma questão amorosa com o seu agora ex-marido. Íntimo comigo mesmo, eu não sentia-me feliz. Não. Vocês dormiam em quartos separados, inclusive? Sim, na mesma casa, em quartos separados. Não tinha essa relação amorosa 100%? Não namoravam? Não, nada. Nós até tentamos, claro, reatar algumas vezes durante esses... foram mais de 4 anos, porque desde fevereiro de 2015. Mas isso foram umas 2 ou 3 vezes, mas não era aquilo que eu queria. Eu não estava feliz. Acho que isso acontece muito, né, com as mulheres hoje em dia. É uma decisão muito difícil, né? Elas ficam ali pensando, se fazem, se não fazem, em função da família. Eu acho que isso é um caso muito comum hoje, né? É mais comum do que a gente imagina. Existe ainda a mentalidade, não sou feliz, mas tenho um marido. Existe muito preconceito. Apesar do divórcio estar crescendo, o divórcio está crescendo mais do que o número de casamentos. Tem mais divórcio hoje do que casamento, proporcionalmente. Tem muita culpa, muito medo, essa sensação, nunca mais vou ter ninguém, eu sou uma fracassada, não deu certo comigo. Só que não dá certo com milhões de mulheres e homens. Só que parece que a culpa sempre é mais da mulher, que não manteve, que não ficou. Isso que acontece com a sua família, principalmente com a sua mãe, também é muito comum. Porque dentro dela existe aquela ideia, era para sempre. Ela é de outra geração. As mulheres, antigamente, podiam estar no maior sofrimento, não existia nem lei de divórcio, não podiam se separar. Então, dentro dela, esses valores permanecem. A gente tem que compreender também que são gerações diferentes. Mas o que eu gostei é que você falou, eu lutei pela minha liberdade. O mais difícil foi isso, foi sair de uma prisão, porque era uma prisão para você, apesar de aparentemente todo mundo achar que você estava bem, não estava infeliz, sair, isso é o mais difícil. E os outros, Ivânia, eu vou te dizer, com o tempo vão aceitar. Por quê? Quando uma mulher se liberta, ela liberta muitas outras mulheres ao seu redor. E eu acho que, de certa forma, você está libertando a sua mãe do preconceito que ela tem com relação à separação. Eu quero ouvir os nossos outros convidados e você, principalmente, Vânia. Mas antes, eu vou chamar uma reportagem do nosso colega Manuel Soares, porque ele ouviu outras mulheres, a gente está falando de outras mulheres aí, né, outros exemplos. Então ele ouviu outras mulheres que também se separaram e que enfrentaram aí reações e opiniões de amigos e de parentes. E foi uma situação também bastante difícil. Vamos ouvir daqui a pouco a gente conversar mais. Pode rodar. Eu fiquei 17 anos casada, no total, assim, tipo, até o divórcio, né? Foi mais difícil o lado da família dele. Ele nunca falava sobre separação, era mais eu mesma. Quando ele finalmente foi falar sobre a separação, a gente já nem morava mais na mesma casa, né? A família tá infeliz, porque quando o casal não tá feliz, afeta os filhos, né? Afeta o profissional, né? O intelecto, tudo. Eu me lembro que foi meio que um funeral para uma das partes, no dia da audiência do divórcio. Foi triste. Eu fiquei casada por 26 anos, me casei super nova, me casei com 19 anos. A minha mãe não teve... Ela teve 2 casamentos, não foi tão feliz no casamento, ela acabou se separando. E eu acredito que ela idealizou os casamentos que não deram certo dela, ela idealizou que o meu seria um casamento perfeito. E quando foi o anúncio da separação, foi realmente um choque. E eu não fui acolhida, né? Meio que passou mal, pediu água, pediu para sentar. E aí ela pediu, aí que ela veio com essa conversa de como que você fez isso, né? Como se fosse uma obrigação manter um casamento ad eterno. Eu cheguei a falar isso várias vezes para minha ex-sogra, né, para a mãe dele. Olha, você conhece ele como filho e eu conheço ele como esposo, como homem. É forte isso. Eu ouvi muito coisas do tipo, veja por esse lado, ele é trabalhador, ele é um bom homem, ele é pai de seus filhos. Mas não é só isso, né? A mulher, ela precisa de muito mais. Ela precisa de um parceiro, de um protetor, de um companheiro, de um cúmplice, né? Eu também tive problemas de rejeição com as amiguinhas, por conta das mães das amiguinhas, porque era filha de uma mulher que era desquitada.
Tem casais que são amigos nossos de longa data, que não vivem bem, infelizmente, mas que estão ainda presos a uma cultura, um padrão assim que, eu não tenho coragem, eu queria ser corajosa como você, eu queria me separar também, como eu faço? Um dia chega a minha vez. É triste, né? Mas é bem real. Muita gente ainda tem essa visão de que uma mulher precisa de um homem para cuidar dela, para estar feliz, para mantê-la. Não tem que viver dentro de um casamento que te traz angústia, que te sufoca, que dá tanta amargura por causa do machismo, do ponto de vista da família ou por causa da imposição da sociedade. Não. Estou separada e estou feliz. Eu sou divorciada e sou muito feliz. Henrique e Diego, vocês acham, me chamou a atenção ali, o que elas falaram, Gislene e Tatiana, no sentido do preconceito, inclusive, né, da mulher. Eu vi que vocês concordaram aqui enquanto a matéria estava no ar. Do preconceito de a mulher ser separada, né, quando ela vai a algum lugar, algum evento, ou com as próprias mães dos amiguinhos. Eu passei na pele isso aí, né? Já passou na pele? Passei, meus pais se separaram, são falecidos os dois hoje, mas os dois, eu tinha 2 anos de idade, quase 3. A minha irmã nasceu com alguns problemas de saúde e acabou falecendo com 1 ano e pouquinho. Era mais velha que eu. E ali desestruturou o casal, né? Então, eu sou de 84. Então, eu tinha em 86 quando meus pais se separaram. E ali eu passei, na minha fase bem jovem, eu vi tios que, quando eu comecei a raciocinar com 4, 5 anos, eu acho assim, né? Comecei a ouvir as histórias, assim, eu via muito tirando sarro da minha mãe. Eu vi na rua, eu vi na escola, eu estudei na escola católica. Lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, era uma escola que tinha um valor alto, assim, da mensalidade. Então, eu lembro que eu ia na casa dos meus amigos, e os amigos tinham aquela família tradicional lá no Mato Grosso. Você é filho de quem? Aí acabando brincando, você é filho de quem? Aí eu falava, minha mãe é tal. E seu pai? Eles não moram mais juntos. Eu via as pessoas assim, você é tão novinho, teus pais juntos, né? Parecia até que ia se estragar a minha vida. Eu acho que isso foi bem pra mim, porque eu acho que meu pai não era um cara assim que daria bons exemplos. Minha mãe foi mãe e pai, eu acho que agradeço a Deus, porque essa situação acabou me fortalecendo, me inspirou muito. Eu acho que eu estava comentando no camarim que muitas coisas do passado que a gente tem, né? Se você não tem uma estrutura tão boa, um pai e a mãe junto, tem que tirar lei de pedra disso aí. Eu tirei lei de pedra. Quando criança eu fiquei meio aquela frustração, se sentindo inferiorizado. Mas com o tempo eu acho que a música, a escola católica também, eu me procurei o lado de aprender alguma coisa mais interessante, porque se você ficar ouvindo essas coisas aí, acaba machucando o moleque, né? Eu tenho primos hoje que são de pais separados, eu fico mais próximo, dou um carinho especial, porque eu sinto que até os 15 anos a criança sofre. Eu acho que separar depois, mais velho, se os pais se separarem assim com 18 anos a criança tem, eu acho que eles já conseguem entender que é melhor para os pais. Eu não. Eu botei culpa no meu pai, botei culpa na minha mãe. Até os 10 anos de idade, eu acho que isso influenciou muito a minha cabeça, né? Eu acredito que hoje em dia, com a informação, os jovens vão ter mais umas experiências melhor que a minha. Eu acho que naquela época eu passei muita coisa. Fui criado com uma madrinha, com um padrinho que sempre falava, pô, sua mãe não tem juízo. Porque ela acabou separando meu pai, ela não tinha juízo. Uma mulher que tinha 3 empregos, né? Uma mulher que foi mãe e pai. Então, eu acho que muita coisa da informação no país todo ainda, como você disse, não é só no Rio Grande do Sul, não. Eu acho que antes de todo lado. Estar feliz, você deve ser feliz, né? Não importa com a pessoa que você esteja. E tem muitas mulheres que acabam se desgastando durante seus anos todos de casado em prol de uma cultura, de uma família. Eu não largo do meu marido porque tenho os meus filhos, o que eles vão achar de mim? Então, acho que você tem que pensar primeiro em você e depois, sim, no que as pessoas vão pensar de você. Você, Cláudia? Que já é uma estrutura do patriarcado, né? Esse machismo que impera. Eu tenho na minha família, minha irmã, a minha mãe, que é de uma geração bem lá atrás, ela dizia sempre, ruim com ele, pior sem ele. É verdade, tinha até o dia que a minha irmã resolveu provar do pior. Ela, eu já conheço o ruim, eu agora vou provar do pior. Muito bom. E o pior o que foi? Quebrar correntes, se libertar, correr atrás e praticar o auto-amor, né? Porque assim, é uma decisão muito difícil. Precisa de coragem. Precisa de coragem, é uma decisão difícil, porque vem uma demanda que é criar os filhos, a família, que é o colo principal, é o primeiro colo que você busca. Se ela te rejeita,
você se sente fracassado. Aí começa a neura, onde foi que eu errei. Como é que você... Porque é uma separação, você se separa... A separação ela precisa ser conjugal e não parental. Porque o pai continua sendo parente dos filhos. Exatamente. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Inclusive, né? Eu acho que a sua mãe também, as pessoas que são contra muitas vezes, né? Quando a pessoa está infeliz no casamento. Quer dizer, a relação vai continuar existindo. O ex-marido, mais do que nunca, é pai dos seus filhos, né? Ele nunca vai deixar de ser nunca pai, vai você deixar nunca de deixaria ser. de ser mãe. Então... E essa relação de 30 anos, ela teve um fruto ali, né? Então, quer dizer, você inclusive, você é amiga do seu ex-marido, acredito eu. Isso, sou. É verdade que ele levou você no aeroporto hoje? Sim. Ele levou. Ontem ele levou. Nós nos damos muito bem, a gente toma chimarrão juntos, assim. Então, porque nós já estávamos separados há mais de 4 anos. Então, só que do portão para fora, para a sociedade, eu era casada. Era uma coisa de aparência. Isso. Mas do portão para dentro eu não era feliz comigo mesma. Bom, então o que trouxe aqui, só para a gente recapitular, o que trouxe a Ivânia aqui hoje ao programa e que fez ela escrever para a gente, para o CAT, para a Central de Atendimento, ela gostaria muito de voltar a falar com a mãe dela, a dona Eliena. Dona Eliena. Então é isso, você gostaria de se aproximar e mostrar para ela que você está feliz, acima de tudo, e que até o seu ex-marido, a pessoa da qual você se separou, inclusive, também está tentando fazer você se aproximar dessa mãe. Sim. Os filhos também, acredito eu. Sim, com certeza. Todo o resto da família. Toda a família. Num primeiro momento eles foram contra? Sim, eu não julgo a minha mãe por ela ser assim, porque isso, ela foi pai e mãe também na nossa família, porque meu pai faleceu há muito tempo, então ela sim que veio e tomou a frente da família. E aí, para ela, talvez ela tenha também visto como que eu casei e teria de ficar até o final da vida, para sempre, né? Para sempre, como disse a entrevistada. Entendi. Então, assim, na verdade, a tua mãe, ela tem obviamente, o direito de ter a opinião dela, mas você quer que ela... Sim. Acima de tudo, que você quer ser feliz. E você quer que ela entenda isso. O que você... Vamos imaginar que ela está aqui ouvindo você. O que você gostaria de dizer para ela? Olha, para minha mãe, assim, hoje, eu não a julgo. Eu simplesmente digo que se eu sou quem eu sou hoje, foi porque eu tive uma base muito forte, que foi os exemplos que... Para aí, vou pedir uma pausa para você. Eu acho melhor do que falar para mim e para a câmera, é você falar para sua própria mãe. Porque hoje a gente conseguiu falar com ela, finalmente, e ela topou falar com você aqui. Qual foi a última vez que você tinha falado com ela? Se você tentou conversar com ela? Olha, desde abril que nós não estamos nos falando, desde que eu me divorciei, que foi no papel. Então, aí ela... Depois, quando nós nos encontrávamos, ela simplesmente virava a cara em público ou ela mandava dizer que se eu estivesse lá, ela não iria. Estivesse em tal lugar. Oi, mas, dona mãezinha querida. Ela parece estar emocionada. Eu sinto muito a sua falta, mãe. A senhora sabe que eu imagino a senhora comigo o tempo todo. Sempre. Como foi ontem, hoje sempre será. Eu continuo sendo sua filha. Então, não tenho por que a senhora ficar assim. O que foi fazer, meu Deus do céu? Querida mãe, desculpa se eu fiz alguma coisa, se eu lhe ofendi. Mas eu quero a minha felicidade também. E eu estou feliz. No momento que eu estou vivendo, eu estou super feliz. Porque eu estou livre, eu me sinto livre. Pra que fazer isso, meu Deus? E eu estou feliz no momento que Oi, dona Eliena, bom dia. Em primeiro lugar, obrigada por aceitar falar com a gente aqui ao vivo. E a gente queria ouvir um pouquinho a senhora. A senhora escutou tudo, viu aqui a entrevista com a sua filha. O que a senhora achou? Bateu aí no coração? Queria ouvir um pouquinho a senhora. A senhora escutou tudo, viu aqui a entrevista com a sua filha. Baixa o volume, ó. Ai, eu achei uma loucura o que ela fez, meu Deus do céu. Eu amo meus filhos, amo minha família, só a gente
torce para um lado que às vezes ou dá certo ou dá errado. Aham. Mas eu te amo, Vânia, não adianta. Tu é minha filha, todos são meus filhos. Eu não esperava que tu fosse fazer isso. Dona Mas eu te amo, Vânia. Isso é coisa da vida que se resolve. Por que foi fazer isso, filha? Ai, que bonitinha. Dona Eliana, o que ela queria dizer para a senhora era o seguinte, acredito eu. Ela se separou porque ela achava que era a melhor coisa que ela tinha a fazer. Não amava mais o ex-marido. Mas ela não queria se separar da senhora, não. Ela queria ficar cada vez mais perto da senhora. Então, eu acho que é isso que ela queria vir aqui no programa dizer para a senhora. Não é, Ivânia? Que ela ama a senhora e que ela precisa da senhora. Claro, e para mim a felicidade ser completa, nesse momento que eu estou vivendo, eu preciso, claro, do seu aval também, mãe. Mas as coisas são tão fáceis de ser resolvidas, não precisava ser assim também. Mas, dona Eliana, foram 9 meses, dona Eliana. Então, já tem um tempinho aí sem se falar. E vou lhe dizer uma coisa, como filha agora, não tem nada pior do que ficar sem falar com a mãe. A mãe da gente representa muito pra gente, é uma relação muito forte de filha com mãe. Então, assim, ainda mais agora sabendo que a senhora foi mãe e pai. Então, a senhora é o exemplo para sua filha, a senhora é praticamente tudo para ela. E não ter a sua aprovação significa ela não poder compartilhar o momento que ela tem de orgulho dela mesma, né? Para ela é muito forte isso. Por isso que eu acho que ela nos mandou a mensagem, né, Ivânia? Porque eu acho que ela foi a coisa que ela pensou, poxa, eu acho que eu vou tentar pela última vez. A partir do amor de mãe que me motivou a fazer isso. Porque ali eu pensei, quando eu vi uma foto da família em que eu não estava participando desta foto e o meu ex estava ao lado da minha mãe, onde deveria estar ser eu, a filha que deveria estar lá, né? Naquele momento, aquilo me machucou muito. E aí, no impulso, a partir da novela Amor de Mãe, onde as mães fazem de tudo para um filho, eu trabalhei numa casa carcerária e as mães estavam lá implorando pelo seu filho, que muitas vezes criminosos, né? Elas imploravam, dizendo que eles não tinham feito nada e estavam ao lado de seus filhos. E eu pensei, meu Deus, eu não cometi nenhum crime e a minha mãe não me quer ao seu lado. E aí, dona Eliana? Tudo bem? Estamos em paz? Tudo bem, mas ela também... Nós moramos tão pertinho. Então, diálogo... Tão pertinho, filha. Eu sempre amo todos os meus filhos, minha família é abençoada. Eu amo vocês. Precisava ter sido dessa maneira. Vamos combinar um chimarrão aí, dona Eliana? Churrasquinho. Com a Ivânia, churrasquinho também. Isso aí, sempre reunimos a família e neste ano, desde abril, nós não conseguimos mais, né? A não ser em alguns eventos, assim, formatura, mas aniversários que nós fazíamos sempre. Acabou. Bom, dona Eliana, o que eu quero dizer para a senhora é o seguinte, a senhora tem todo o direito de ter a sua opinião, a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente só queria falar com a senhora e recebeu a mensagem e trouxe a sua filha para cá, porque eu acho digno da parte dela tentar essa reaproximação, pelo amor que ela tem pela senhora. E depois de 9 meses, né, ou seja, ela ficou quase 1 ano aí sem conseguir conversar com a senhora, e isso faz falta para uma filha. Então, o que a gente torce é para que vocês voltem a se falar, voltem a se comunicar, se abraçar. Enfim, é como ela diz, amor de mãe, né? O amor de mãe só que da vida real. Paty, ela deu o recado. Ela falou, ela mora pertinho. Já abriu a porta. Já abriu a porta. Ela mora pertinho. Já chamou para o chimarrão que eu conheço, dona Eliana. Pode ser, dona Eliana. A gente vai junto, se a senhora quiser. Se tiver um churrasco, então, eu já estou dentro. Que loucura, meu Deus do céu. O que ela foi fazer? Mas eu quero a sua resposta. Essa sou eu, mãe. Tá bom. Dona Eliana, eu só preciso da sua resposta para encerrar nossa ligação aqui. A senhora vai recebê-la aí? Vou. Aê! Uma salva de palmas! Valeu, dona Eliana. Beijo grande para a senhora. Olha, muito obrigada
por ter aceitado falar com a gente aqui ao vivo. Olha, gente, só aqui um bastidor para vocês. Ela topou, né, Curvelo, falar com a gente, assim, nos primeiros, assim, nos últimos minutinhos antes do programa começar. Então, muito, muito, muito obrigada. E pode mandar um beijo para sua filha, para sua mãe. Até. Beijo. Até daqui a pouco, ao vivo e a cores aí com a senhora. Beijo, dona Eliana. Obrigada. Beijo, beijo, conterrâneo. Eu acho que teremos um final feliz, né? Com certeza. Que bom. Também a minha motivação por estar aqui é para fazer com que outras mulheres, porque assim, a partir do momento que as minhas colegas também de trabalho ficaram sabendo, algumas vieram conversar comigo, Ivânia, eu estou na mesma situação que você. Então, assim, para que outras mulheres se motivem também, não que eu esteja motivando a separação, jamais, gente. Se você é feliz, continue. Porém, se você não é, não adianta continuar. Eu vou fazer 50 anos em 2020. Olha quanto tempo eu demorei para procurar a minha felicidade. Uma coisa que a Miriam sabe muito bem, né? Ela escreve, ela conhece a alma feminina. Agora, a dona Eliana falou várias vezes, por que você foi? A gente mora tão pertinho, né? Mas eu acho que ela é o amor. Ela demonstrou aqui o amor dela, né? E a vontade de se reaproximar, porque é uma relação muito forte de mãe e filha, né? Eu acho que eu tenho a certeza que isso tudo está mexendo muito com todos os valores, os pensamentos. E ela sabe que você casou para viver a vida toda. Ninguém casa para se separar. É verdade. Ninguém casa pensando na separação. Ninguém tem filhos pensando que vai se separar. Ela sabe disso. Só que hoje as pessoas têm mais escolha, têm mais liberdade, podem encontrar outros caminhos de felicidade. E o casamento, para grande parte das mulheres, não para todas, pode ser um lugar de muita infelicidade. Então, essa mentalidade que eu não sou feliz, mas tenho marido, está sendo superada. Ela vai entender que ela não perdeu o genro, ela não perdeu a filha, ela não perdeu os netos, mas ela ganhou pessoas muito mais felizes. E uma coisa muito importante que você falou, a amizade e o apoio, isso que você está fazendo com seus amigos, com as suas amigas, e a amizade até do seu ex-marido, é o muito capital legal, mais valioso que a gente tem nesse momento. E eu queria dizer para sua mãe, ela precisa do seu amor, não necessariamente da sua aceitação. Você pode continuar achando tudo isso uma loucura, mas continua do ladinho da sua filha, que ela lhe ama muito. É isso aí, que lindo! É porque dá até para entender, né? Quer dizer, a mãe, ela fica naquela coisa, minha filha vai errar, não é a melhor decisão, mas a filha tem o direito de se dar essa chance, né? De se dar essa oportunidade. E talvez eles nunca foram tão felizes como eles estão agora, sendo amigos, né? É verdade, muito E a bem gente lembrado. precisa registrar também o medo dessa mulher. Quantos medos povoam a cabeça da sua mãe? Ela passou por isso. É uma forma também que ela encontrou, da forma dela, de tentar te proteger. Porque vem o financeiro, né? Vem os filhos que você, a partir daí, com certeza, a mãe é muito mais fundamental nesse papel dos pais separados, infelizmente. Né? E infelizmente a gente ainda vive numa sociedade onde se refere ao pai como ele ajuda. Ajuda não, ele tem a obrigação, ele tem o dever. Fazer o papel, né? Fazer o papel do pai, mas é isso. Essa mãe, essa mulher, eu entendo perfeitamente os medos dela. É isso aí. Bom, estou muito feliz que essa conversa terminou com o final feliz. Conterrânea, volte para casa, mais feliz do que nunca. Depois manda foto, você com a sua mãe, tá bom? Pra gente. Tomando chimarrão. Bom, tô vindo pra cá, que agora a gente vai mudar de assunto. Você sabe que nesse verão é um desafio para muitas mulheres, né? Pegarem uma praia, uma piscina naqueles dias. Vocês me entendem, né? Para dar um jeito, tem gente que muda o ciclo menstrual. Mas será que funciona? Tá na hora do bem-estar no encontro. Michele Loreto, bom dia para você. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Tudo ótimo. Fala uma coisa, é possível mudar a data em que a mulher fica naqueles dias?
sabe que é possível sim, Patrícia, mas vou dar uma dica, é preciso se programar para isso. Quem vai explicar tudo para a gente hoje é a doutora Flávia Fairbanks, que é ginecologista. Tudo bem, doutora Flávia? Tudo ótimo, e você? Muito prazer ter você aqui hoje com a gente. Prazer é todo meu. Me fala uma coisa, como é que faz para conseguir mudar aí o ciclo e não ficar nesse perrengue de menstruação durante o verão para não poder curtir praia, né? Nem praia, nem as férias, às vezes. Pois é. Então, a gente tem uma possibilidade de mexer com o ciclo menstrual nas mulheres que fazem uso de algum método hormonal, porque ele permite que a gente se programe para a época da pausa desse método, que justamente coincide com o fluxo menstrual. E aí, o que a mulher tem que saber? Então, a gente tem aqui uma tabela normal, que seria uma usuária padrão de um método contraceptivo hormonal, por exemplo, uma pílula contraceptiva, e que ela teria previsão de, ao término do 21º comprimido, por exemplo, num determinado tipo de cartela, fazer uma pausa e seria o período do ciclo DC. Quando ela resolve suspender a menstruação, por exemplo, ela pode não fazer essa pausa e ela pode emendar as cartelas, que é o que está sendo mostrado naquele calendário ali. Então, usando continuamente todos os comprimidos que contêm hormônio, e isso é muito importante, porque tem que prestar atenção na cartelinha, às vezes tem uns comprimidozinhos coloridos que não contêm hormônio, esses não podem ser utilizados. Para a suspensão da menstruação, precisa haver a continuidade do uso dos métodos do comprimido com hormônio. Ou seja, pega a cartela de 21 comprimidos e emenda na cartela de 21 comprimidos. Exatamente. Agora, tem algum risco para a saúde da mulher bloquear o fluxo menstrual? Nessas mulheres que já estão usando esses métodos, então elas já passaram previamente por uma avaliação médica que permite que ela use o método. Então, ela fazer essa emenda para garantir o verão ou as férias não tem problema. Ela pode fazer uso desse método tranquilamente. Agora, às vezes tem uma situação onde a mulher pode... então será que eu posso resolver isso sozinha? Isso a gente não recomenda. A avaliação médica prévia é indispensável. Ou seja, Patrícia, a gente está dando uma orientação aqui e quem quiser fazer isso, né, tem que conversar com seu médico ginecologista para poder tomar essa decisão. Bem lembrado. Agora, Michele, estou com a Evelyn aqui e ela tem uma dúvida para vocês. Pode perguntar, Evelyn. Então, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber se quando nós mulheres estamos no ciclo menstrual e vamos à praia, se realmente a água do mar, ela estanca a nossa menstruação. Ela quer saber se a água do mar, água salgada, estanca a menstruação. Na verdade, qualquer meio hídrico pode ter a facilidade de suspender a menstruação. Como essa arte vai mostrar aqui pra gente, uma vez que a pessoa está submersa, a mulher está dentro d'água, o que acontece? A parede vaginal, que é uma parede muscular, ela sofre uma contração. Dessa maneira, existe a formação de um vácuo natural e isso impede o fluxo menstrual enquanto ela estiver dentro d'água. O problema é que assim que ela sair da água, esse mecanismo se desfaz. Consequentemente, as paredes se dilatam novamente e aquele fluxo que ficou acumulado por aquele período pode escorrer até de vez em quando de uma maneira brusca. Então, ela tem que tomar esse tipo de cuidado. Mas enquanto ela estiver dentro d'água, esse mecanismo funciona muito bem. Tanto faz o mar, a piscina. Qualquer meio. Vamos combinar, né, gente? Não é o melhor método para suspender a menstruação no verão. Porque na hora que você sair, vai ser... Pode vir uma situação bem desagradável. Exatamente. Viu, Evelyn? Não arrisca nisso, não. Não vai na sorte. Agora eu vou continuar o papo aqui com a doutora Flávia, porque eu queria saber o seguinte: pílula e anel vaginal, qual é a diferença, qual é o melhor para usar no verão? Teoricamente, eles são muito semelhantes, porque o próprio anel vaginal, ele contém dentro desse anelzinho um gel de hormônio que é liberado aos pouquinhos, como se ela estivesse usando uma dose de pílula por todos os dias. Então, para quem estiver bem habituada a um método ou ao outro, se quiser fazer uso deste método para bloquear a menstruação, ela pode escolher. A gente não recomenda que ela fique trocando. Quer dizer, trocar o método e resolver bloquear a menstruação não é o ideal. Você sempre vai usar para bloqueio o método que você já está habituada. Mas é importante a gente entender que o método do anel vaginal, ele é trocado a cada 21 dias. Então, você coloca um anel, ele fica 21 dias dentro da vagina, depois ele é descartado e é colocado um novo anel, por exemplo. Agora, doutora Flávia, bora falar para o pessoal que, assim, não está a fim de bloquear o fluxo menstrual, nem deu, não se programou, o que faz para poder não deixar de aproveitar esse verão? Então, a gente ainda tem recursos medicamentosos, que também a gente sempre recomenda que
que sejam feitos sob orientação, por exemplo, do uso de um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório, para quem não tem contraindicação, tem o poder de reduzir o fluxo menstrual, no sentido de diminuir o número de dias da menstruação e também o volume. Então, se não deu para se programar de jeito nenhum, apareceu aquela viagem de última hora, converse com seu médico se você pode fazer uso de um anti-inflamatório para garantir um pouquinho aí sua diversão nos dias da menstruação. E aí, quer pegar uma praia, tá menstruada, o que faz? Aí a gente pode usar os mecanismos, na verdade, de contenção dos vazamentos do fluxo menstrual, por exemplo, os coletores menstruais ou os absorventes internos. Então, aqui a gente tem 3 tamanhos de absorventes, porque é muito interessante que mesmo meninas que não começaram a atividade sexual podem utilizar, desde que tenham sido previamente treinadas pelo seu ginecologista. O absorvente interno esse é o pequenininho, né? Para as meninas seria o pequenininho. E para as mulheres, na verdade, da dependência da intensidade do fluxo, a opção entre o intermediário e o diâmetro maior, ou para aquelas que não querem fazer uso desses métodos, a gente tem os coletores menstruais. Muito importante sempre lembrar que o período máximo de permanência de qualquer um desses métodos dentro da vagina não pode superar em absoluto 4 a 6 horas, porque existe uma proliferação de bactérias que aproveitam o sangue menstrual ali coletado e isso pode depois desencadear infecção vaginal. Agora, a TPM, ela fica mais forte no verão? Então, a TPM no verão pode se intensificar, porque muitos dos sintomas da TPM já são relacionados ao inchaço, retenção de líquidos e tudo mais, e os próprios sintomas do verão também favorecem essa situação. E aí, o que faz para aliviar, doutora Flávia? A gente tem a possibilidade de uma alimentação bastante equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes e muito líquido. Água mesmo é o melhor remédio para lavar o organismo, e também a prática de atividades físicas leves para aumentar ali a circulação, o metabolismo e eliminar essas toxinas mais rapidamente. E essa questão de fazer atividade física quando está menstruada é de acordo com a própria pessoa. Pode fazer, né? Pode fazer, inclusive é recomendado porque ela elimina radicais livres. Quanto mais você tem um metabolismo avançado, mais isso funciona. Doutora Flávia, obrigada pelas informações aqui no Bem-Estar hoje. E se você está em casa, quer rever aqui o Bem-Estar ou quer outra informação sobre saúde, sobre qualidade de vida, não perde tempo. Vai na nossa página g1.com.br/bem-estar. Um cheiro, Patrícia. Até amanhã. Cheiro, Michele. Até amanhã. Não podemos comprometer nossa praia. Evelyn, aprendeu tudo direitinho, né? Tudo dominado. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidíssimo e no próximo bloco nós vamos receber uma rainha aqui no palco. Olha, a dona Dina Martins, conhecida em Canindé, no Ceará, como a Rainha dos Vaqueiros. Ela é a personagem de hoje no quadro Você Tem que Conhecer. Agora são 11h08 no horário de Brasília. Você tem aí imagens ao vivo de São Paulo. Não saia daí porque a gente volta já já com essa bela história para contar. O encontro está de volta ao vivo. E é hora de dar aquela olhada na nossa nuvem de palavras, o que as pessoas estão buscando na internet, estão querendo saber. Então vamos dar uma olhadinha na nossa nuvem. Ela sempre joga aí com força as palavras mais buscadas. Jogo de panelas aí, ó. Jogo de panelas, mas você bombando aí, que bacana. E logo abaixo, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Bom, pra você saber o que é isso, é o seguinte, essa história é deliciosa. A Maria Eduarda postou numa rede social um áudio em que o namorado, o companheiro, que é motorista de aplicativo, conta pra ela a situação inusitada que passou no carro. Aí, enquanto ele fala, ela comenta assim as mensagens. Vamos ouvir para entender. Olha só. Maria Eduarda, o passageiro sumiu do meu carro. Meu Deus, o que aconteceu aqui, senhor? Maria Eduarda, a mala do meu passageiro tá no meu carro e ele sumiu. Maria Eduarda, que isso, meu Deus do céu? Cara, cadê o homem, meu Deus? Maria Eduarda, eu liguei pro homem agora, ele falou, eu botei a mala no carro e você andou com o carro, você me deixou na rua. E eu só vi agora. Tem noção? Cara, eu não tô acreditando que eu fiz isso. Como que eu fiz isso? Eu juro que eu vi ele entrando no carro. Meu Deus, eu tô voltando pra Madureira. Eu já tô na Tijuca e tô voltando pra Madureira. Maria Eduarda, eu não tô rindo não, cara. Tô acreditando nisso. Maria Eduarda, você não tem noção. Eu passei mal. Eu passei mal. Eu olhei pra trás, eu só vi a mala. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Cadê o homem, Jesus? Garota, meu Deus. Eu não tô acreditando nisso, cara. Tô voltando tudo. Maria Eduarda, a gente não sabe que história é essa, está apurando.
A gente quer saber muito quem é essa pessoa, esse motorista, vai tentar trazê-lo, inclusive, no programa para explicar essa história pra gente, né? Enquanto isso, tá a Maria Eduarda bombando na internet. Eu quero saber muito quem é a Maria Eduarda, quem é esse motorista, onde tá a mala, quem é o passageiro, se ele encontrou. O motorista vier aqui, acabou a carreira dele também, né? Ele vai ter que procurar. Ninguém mais entra. O cara vai chegar no táxi, no Uber. Opa, você não. Gente, você da Maria Eduarda, é melhor não. Não, mas sem mala pode ir. O problema foi a mala. A mala chegou no destino? Porque ou entra a mala ou entra o passageiro. Acho que ele esqueceu. Ele esquece um dos dois. Às vezes o passageiro é tão mala que ele já achou que tá. Mas eu já andei com o carro e o Diego caiu. Eu já acelerei com o Diego entrando assim no carro. Aquela assim, entra aí. Aí o cara vai, ele vai entrar no carro, dá aquela, vai mexer no celular. Você acha que já entrou, você acelera. Eita. Olha aí, pode ser o Diego. Mas sério, a gente quer conhecer a Maria Eduarda. A gente deu uma editada, porque é aflitivo, assim, os áudios são mais longos, a gente cortou um pouquinho pra caber no programa, dá aflição. Gente, é o seguinte, a gente tem aqui no Encontro um quadro que conta histórias bacanas, pessoas especiais, assim, pra sua comunidade, pro seu bairro, pra sua cidade. Esse quadro se chama Você Tem Que Conhecer. E hoje é muito especial como todos os outros. Eu me encantei muito por essa história. Eu quero que vocês conheçam agora Dona Dina, ou Mestre Dina. Vem pra cá, porque é uma honra. Ela é simplesmente a rainha dos vaqueiros. É ou não é? Sente aqui no meio, por favor. Obrigada. Prazer, senhora. Mestre Dina é do Canindé, Ceará. Prazer. Primeiro, explica pra gente de onde vem esse título, a Rainha dos Vaqueiros. Bom, comecei na vida de lutar com gado, né, com 7 anos de idade. Meu pai tinha o nosso gadinho, né, e ele queria muito que eu estudasse. Mas eu gostava mais era de conviver com a natureza. Né, amanheceu o dia, 4 horas da manhã, quando eu vi o papai já fazendo o cafezinho ali, fazendo fogo, né, aquele fogo. Aí eu já ficava ali ao lado do papai, do meu pai, para ajudar na vida do campo, né, tirar o leite das vacas e lutar com os bezerros. Né, o que eu mais gostava na minha vida era isso. Meu pai me internou no colégio, mas eu não gostava daquilo que ele... É mesmo? Queria a lida com gado. Era lida com gado. Essa história é muito boa, mas antes, a gente preparou uma surpresinha para a senhora aqui. A nossa equipe, com o apoio da TV Verdes Mares, que é afiliada da Globo no Ceará, foi lá, não para ouvir Dona Dina, não. A gente foi ouvir os amigos dela, as pessoas que convivem com ela, para saber de verdade por que ela é essa pessoa tão especial assim. Roda aí. Sou digna mãe de família, fui esposa de vaqueiro, por isso eu represento o Nordeste brasileiro. Eu conheço a Dina desde os meus 7, 8 anos de idade, que nas cavalgadas, nas missas de vaqueiro, que aqui nós temos a tradição muito forte na festa de São Francisco, da missa do vaqueiro, né? E desde então, acho que desde 1970, que a Dina já faz parte dessa missa. Aliás, ela foi uma das mulheres que cantaram com Luiz Gonzaga na primeira missa que teve aqui em Canindé. 2003, eu entendo que foi o momento mais marcante da vida da Dina, quando ela pôde ser reconhecida pelo governo do estado como mestra da cultura. Eu tento ver na Dona Dina e me espelho sempre essa pessoa que está sempre a ajudar, não importa quem seja. Ela, na sua simplicidade, mas ela sempre transmite para a sociedade o quanto pode fazer a diferença. A minha identificação maior com a Dina foi através dos projetos sociais a quais ela fazia, continua fazendo até hoje, quando eu comecei a participar, né, dos projetos da comunidade carcerária, visitas aos lados idosos, e ela sempre ajudou muito a comunidade. Atrás da mestra tem a mulher, tem a filha, tem a mãe, né, tem a cidadã, tem a amiga. Nós vimos na Dina uma mulher realmente forte, porque enfrentar o preconceito nordestino com relação a vestir uma roupa de vaqueiro, né, um gibão, como a gente chama aqui, o gibão do vaqueiro, e aí enfrentar todo esse preconceito, essa resistência do homem nordestino com relação a isso nos chamou a atenção demais.
Porque tem as apresentações das meninas que desfilam para representar a Associação dos Vaqueiros, né? Uma menina tinha dito assim, nossa, tu vai desfilar assim, porque eu tava toda jogada, tinha passado o dia brincando, andando de cavalo com os meninos. Aí elas todas arrumadas, bem maquiadas. Aí a madrinha Dina chegou pra mim e disse assim, é isso aí, vaqueiro tá largado mesmo. Você é a cultura verdadeira. Ela tá lá na frente, tá me ajudando, me dando força. Às vezes eu quero esmorecer ela. Não, vamos continuar. Nós somos mulher, nós somos batalhadora. Não vamos deixar a peteca cair. Quando ela tá montando, aboiando, tangendo gado, a gente vê que é uma pessoa que tem manejo com gado. Isso a gente fica feliz em saber que não é só os homens, e também tem uma mulher e várias outras que fazem parte dessa cultura. A Dina, para mim, representa um tesouro vivo da nossa cultura de vaqueiro. Ai, ai, que bom, que bom. Ela deixa a gente lá em cima, ela deixa a gente pra cima. E uma cabocla. Nós a admiramos como pessoa, nós a admiramos como mestra da cultura, mas acima de tudo, nós temos assim um carinho especial por ela. Oi, oi, saudade, oi, oi, boiada, a Dina começou a lutar com gado, desde de pequenininha, em pé de serra esquisito, onde chovia passarinho. Primeiro eu queria agradecer muito a senhora, porque Dona Dina está com problema na perna, né? E não está montando já há um tempo, e a senhora montou para gravar a nossa matéria. Muito obrigado, viu? Foi um momento muito feliz, né? Porque minhas filhas me ajudam muito nessa parte assim da minha saúde, que foi um momento muito difícil. Esse acidente porque eu fui socorrer uma criança e bati com o joelho numa pedra, né? E aí houve um processo todo, né? E eu tenho a minha filha Maria Ângela, Maria Iris, que mora em São Paulo, e me trouxeram para cá, para São Paulo, né? Eu estou aqui no Rio, né? Mas eu digo São Paulo, porque para mim eu estou em qualquer lugar, né? Isso. Aí, então, foi assim um momento muito difícil. Eu, graças a Deus, encontrei pessoas boas, que nem a doutora Celio, doutor Cláudio, doutor Rússio, que fizeram essa cirurgia. Me senti super bem, mas eu fiquei 2 anos sem poder montar, porque eu tinha medo. Claro. E então, aí quando eu recebi uma luz, assim, uma pessoa muito boa na minha casa, né? Que ia fazer essa gravação. Montou. Aí a gente conseguiu essa fazenda, né? Pertinho de Canindela, Danilo. E aí eu convidei alguns amigos vaqueiros, certo? E no momento, o Rodrigo, que é uma pessoa muito inspirada por Deus mesmo, aí disse, Dina, você consegue montar? Eu digo, eu não sei se eu consigo montar. Quando eu olhei, tava o Evandro, o Rafael, a Alci, a Quinquinha, né, e o Céu Pedro, Danilo. É uma turma, né? A turma todinha, né? Fazendo assim aquele momento de oração ali. Ela vai montar, ela vai conseguir. Aí a Quinquinha me deu o cavalo dela, né? O Rafael, você vai montar. Aí Céu Pedro, né? Todo mundo ali, montei no cavalo e fiz essa gravação, essa entrevista, não senti nada. Mas me conte uma coisa. Eu soube de uma história que em 1976, ninguém menos que Luiz Gonzaga te desafiou para um repente assim na hora. Como é que foi? Nossa, em 1970 foi a primeira missa de Canindé, quando o Frei Luca, Raimundo Marreiro e Dr. Juarez Poitin convidaram para a primeira missa de vaqueiro, né? E eu convidei meu pai, muitos amigos, vaqueiros, seu Deusimar, seu Moisés e seu Almir, Edilane, muita gente, né? E aí, seu Pedro Shoa, a gente conseguiu montar um grupo de vaqueiros, né? E aí todos os anos a missa acontecia. Quando foi 1976, o Frei Luca disse, Dina, Luiz Gonzaga vem aqui para Canindé e eu quero que você convide muitos vaqueiros. Aí a gente conseguiu, né? O seu Deus Mar, como ele estava em frente, né? Muitos vaqueiros, amigos. Aí vamos homenagear o Luiz Gonzaga. Aí saímos em cavalgada na cidade, saímos em cavalgada e todo mundo em cavalgada, cantando. Quando nós chegamos aonde ia celebrar a Santa Missa, aí estava Luiz Gonzaga cantando. Vai, boiadeiro, que a noite já vem, leva o teu gado e vai pensando no teu bem. Aí eu desapeei do meu cavalo, né? Aí encostei meu cavalo ali e encostei o estandarte de São Francisco, aí fiquei assim olhando.
Aí o Fernando, sabe, que era meu marido, mas ele não tinha ciúme. A gente se dava muito bem, sabe? Quem do Luiz Gonzaga? Não tinha ciúme, Fernando, a gente se dava muito bem. Eu ia vaquejar de Itapeba Sul, chegava em Itapeba Sul, né? Os vaqueiros queriam correr comigo, o Zé Wilson, o César. Não, me conta. Aí deixa eu te contar, eu vou contar. Aí certo, tava todo mundo ali. Disse, Dina, e tu vai cantar, mas tu vai enfrentar o Luiz Gonzaga? Eu disse, não, que ele não, eu não vou chegar nem perto, aí a segurança não deixa. Aí tudo bem, aí o Luiz Gonzaga cantando, né? Aí ele olhou, aí ele foi e cantou assim: morena tão bonita, me diga onde você mora. Pra você, aí eu olhei para um lado e para o outro, né? E morena ali só tinha eu mesmo. Aí eu fui e disse assim, aí eu cantei assim, peguei o microfone, né? Eu moro bem distante, meu marido está ali fora. Aí ele foi e disse assim, aí ele cantou assim, aí ele cantou assim: pois de lembrança ele se arretira e vai embora. Aí eu disse, ele não vai me vencer, mas não vai mesmo, o homem nunca me venceu. Aí eu fui e cantei assim: eu vou me arretirando, mas não é com medo não, é mostrando para o povo, Gonzaga, a minha boa intenção. Oi. Aí ele abraçou-se comigo, né? Aí disse, a nega das nossas. Isso. Que bacana. Agora você falou nisso, né? Homem nenhum te venceu. Venceu o preconceito. Como é que foi? Nossa, foi muito difícil. Foi muito difícil. Às vezes eu chegava numa vaquejada, né? Porque quando eu parei mesmo, que eu não quis mesmo estudar, meu pai abriu mão, eu ia para as vaquejadas com o Zé Augusto, que era um rapaz muito, muito respeitado, né? E o papai pedia, não, minha filha vai para a vaquejada, mas tenha cuidado com a minha filha. E aí eu ia para a vaquejada de Itapeba Sul, certo? Lá onde eu encontrei muito apoio. Mas eu ia para as outras vaquejadas pé de Mourão. Aí chegava lá, tava aqueles homens, né, metidos, muito machos, né? Aí eles chegavam para mim, eles faziam questão mesmo, sabe, provocar assim. Aí eles olhavam para mim e diziam, Dina, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu digo, o que você tá fazendo também? Aí ele dizia assim, Dina, vai-se embora para casa, lugar de mulher, né, em casa. Aí eu dizia assim, amigo, lugar de mulher onde ela se sente bem, eu não vou sair daqui. Muito bem. Aí os amigos começavam a comprar inscrição para eu correr nas vaquejadas. Aí eu corria, quando eu terminava, eu ficava em primeiro lugar e chegava em segundo lugar. Aí eu chegava para ele, gostou? Aí o cara ficava só com a cara assim, ó. Baixava a cabeça. Baixava a cabeça. Cláudia, aí, história inspiradora, né? Cláudia. Aí, sabe, muitas vezes, sabe, eu notava assim que eles não gostavam mesmo. Eu, vestida de roupa de couro. Que encorada que chama, né? Tá todo encorado, né? Num cavalo. E aí os homens, eles se sentiam assim, que não era para eu estar naquele momento. Certo? Eu enfrentei muito preconceito. Às vezes eu estava sentada assim com meus companheiros. E eles chegavam, muitos deles assim, eles pegavam e jogavam um copo de bebida assim nos meus pés para querer que eu dissesse alguma coisa para botar meus companheiros em confusão. E eu levantava e dizia assim, eu tenho sede d'água, vou tomar um copo d'água. E o cara ficava, que figura incrível, né? Nossa, que mulher forte, Miriam. Tem uma coisa que nós conversamos e eu achei linda, né? Que ela falou duas coisas. Não foi fácil, mas eu nunca baixei a cabeça. E quando me diziam lugar de mulher em casa, eu dizia lugar de mulher onde ela quiser. E outra coisa, quando provocavam muito, ela ria e saía, deixava o preconceito com eles e ia embora. E hoje ela é um exemplo, é reconhecida por todos eles. Inclusive por aqueles que achavam que lugar de mulher era em casa, e não é. Venceu o preconceito com sabedoria, né? Quem é do Nordeste agora sabe o que eu estou sentindo. É uma alegria, é um orgulho imenso ver essa representatividade. Mulheres que a gente imagina que só existem, que são lendas, né? Mas ver essa lenda viva aqui. Obrigada, meu Nordeste, eu preciso lhe pedir a bênção. Que coisa linda. Eu queria rapidamente ouvir, se ele puder fazer um pequenininho pra gente, que é o aboio. Lá em Cuiabá, usa o berrante, né, pra tocar o gado. Né? No Nordeste é o aboio. A senhora faria um aboio pra gente? Ah, sim. Bem rápido. Olha, rapidinho. Isso aqui é o chamado da reis, né? Isso aqui quando a gente campeava, que meu marido muitas vezes dizia assim, Dina, tu não vai hoje, não vai? Eu vou selar meu cavalo e vou.
Aí a gente, muitas vezes, eu chegava em casa muito mais com a Reis que ele. Por quê? Porque isso aqui era a identificação da onde a Reis estava, para eu pegar a Reis e trazer, né? E eu tinha meus 2 cachorros, o Perigo e o Perigoso, que me ajudavam muito. Então, isso era muito bonito, isso pra mim era divertido, né? E eu ainda sacudia o charme, sabe? Ainda sacudia o charme e gostava daquilo que Como é que é sacudir o charme? Como é que é? Era assim, muitas vezes eu chegava, sabe? E eu dizia assim, e aí, meu amor, como é que foi hoje? Aí ela disse, foi tudo bem, você também não foi? Aí a gente era muito amigo, sabe? A gente era muito amigos, sabe? Eu e minha esposa era muito amigo, nasceram 3 filhos maravilhosos, sabe? E eu senti muito quando ele faleceu, que foi um desgaste muito grande, mas eu tive, assim, um apoio muito grande dos amigos, né? Dos amigos. E aí eu começava a cavalgar, os amigos diziam, Dina, não abaixa a cabeça por nada, vamos cavalgar. Tinha aqueles mais idosos, que eu tinha, assim, como pai, os outros irmãos, e eu cantava assim. Eu sou filha do Nordeste, do sertão de Canindé, vaqueira desde menina nessa profissão de fé. Minha alma é o aboi, André, a coragem de mulher. Olha, e ela improvisa. Agora é o seguinte, a senhora improvisa aqui, eu também vou improvisar agora para a senhora. Vai lá, Patrícia. Que é o seguinte... Eu sei que a senhora já recebeu várias homenagens, é a rainha dos vaqueiros, mas a gente também tem a nossa homenagem aqui, porque é um orgulho danado receber a senhora aqui. Eu acho que os seus filhos devem estar super orgulhosos de assistirem a senhora aqui no programa, a sua comunidade também, e agora todo o Brasil que está acompanhando com a gente aqui o programa. Então, essa é a nossa placa para a senhora, Dona Dina Martins, mulher que nasceu com pés fincados na terra e encorada de coragem. Essa é a palavra para ela. Se tornou a rainha dos vaqueiros, Canindé, Ceará. Dona Dina, que prazer honra conhecer a senhora. Eu quero dizer uma coisa para a senhora. Eu vou dividir aqui com o pessoal e com a senhora. A senhora falou do Rodrigo, produtor. Ontem a gente estava na reunião que a gente faz com toda a equipe. Ele falou da senhora, mas ele chegou a se emocionar falando da que virou senhora. Seu filho, Rodrigo. Adota ele. Praticamente seu filho, ganhou mais um. Mas ele falou tão assim, tão emocionadamente da senhora, que a gente estava louco para conhecer a senhora hoje. Que a senhora é tudo e mais um pouco do que ele falou ontem. Então, assim, muito obrigada, que a senhora continue representando a cultura. Parabéns. A sua cultura e os vaqueiros de todo o Brasil. Agora quem vai lhe dar um abraço sou eu. Viva o Nordeste! Aqui eu queria mandar um abraço bem forte para todos os meus filhos, né, que me deram uma força muito forte. E eu tenho uma neta, Joélia, que ela é muito forte, é uma menina muito forte, ela estuda, ela me dá todo o carinho, o Júlio, a Vanira, a Iris, o Fernando, que é meu neto, a Ângela, né, o Arnaldo, que me diz assim, muita força, meus amigos vaqueiros. Eu quero mandar um beijo no coração de cada um de vocês, do Nordeste, lá de Canindé, de Itapé-Bussu, onde eu tive um apoio muito grande, né, das vaquejadas de Itapé-Bussu, que lá eu corro mesmo com meus amigos. Uma salva de palmas para a Dona Dina! Olha, a gente vai ficar aqui, ó, abraçando a Dona Dina no comercial. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco tem mais informações, tem mais bate-papo e tem também mais música com a dupla Henrique e Diego. Você tem aí imagens ao vivo de onde? Agora 11h32 no horário de Brasília. Imagens de Vitória, Espírito Santo. Não sai daí porque a gente volta já já.